Olá, meninas. Graça e paz. Todo mundo aí com identidade nova, nome novo. Que bênção, né? Eu também fui muito abençoada. Quantas descobriram aqui qual é o verdadeiro significado do seu nome, lá no Veredas? Que bênção. Eu já conheci o meu. Meu filho uma vez me deu, não é a primeira vez que eu fiz o Veredas, então eu já sabia qual era o meu. E há uns 10 anos atrás, o meu filho, ele fez uma viagem e ele achou numa praia um quadro muito bonito com o meu nome, Bernadette. É de origem germânica e quer dizer forte como a ursa. Eu não era não, hoje eu sou. Aquilo que está lá naquele papelzinho é como Deus nos vê. O significado do nosso nome é como Deus nos vê. Agora, para a gente chegar lá tem um processo, porque nós passamos por momentos, cada um de nós tem a sua vida, as suas mazelas, né? Eu fui gerada no lar onde nunca tivemos problema financeiro. Meu pai, ele trabalhou muito por um tempo, ele conquistou, ele tinha muitos imóveis, aí de repente ele resolveu parar de trabalhar e ele ficava só por conta da bebida e dentro de casa. Agora você imagina, um homem que ele bebia às vezes 15 dias direto, das 2 da tarde até as 2, 3 da madrugada. Deixava ninguém dormir, ninguém tinha sossego dentro de casa. À noite, de madrugada, ele estava muito bêbado. Ele queria matar minha mãe. Ele levava minha mãe para a sacada da nossa casa, lá na rua. E ele botava o revólver, chamava os 3 filhos, a gente tudo pequeno, eu era mais velha. E ele chamava a gente para a sacada da casa para ver ele matar minha mãe. Aí ele punha o revólver no ouvido dela. Isso era 15 dias direto. Aí ele ficava muito debilitado fisicamente, aí ele parava uma semana. Depois ele começava de novo. Aí ele enchia o bolso dele de dinheiro. No dia seguinte, cedo, ele estava lá dormindo e a gente ia para a aula. Isso depois de dormir, assim, depois das 3 horas da madrugada que a gente dormia, a hora que ele ia para a cama. Aí a gente levantava para ir para a escola, mas um por um entrava dentro do quarto, ia lá e roubava dinheiro. Eu e meus irmãos nunca faltou dinheiro para nós. Os ladrãozinhos desde pequenininho. Mas era uma vida de tormento, a gente morria de medo, todo mundo, eu e meus irmãos, a gente ficava esperando às 2 horas da tarde para saber se naquele dia meu pai ia beber ou não. Se ele ia beber, a gente sabia que o resto do dia nosso tinha acabado, porque ele brigava, ele gritava, ele atormentava a gente. Meu pai, ele é muito atormentado, e ele fazia uma tortura emocional e física muito grande comigo, com a minha mãe e meus irmãos. Tanto que a minha mãe, uma vez, ela tentou suicídio, ela botou veneno para ela e para os 3 filhos. Na hora que ela ia dar para a gente, uma tia ligou lá em casa, ela foi atender o telefone, e quando ela voltou, ela não teve coragem de dar o veneno para nós, nem de suicidar. Eu também já quis morrer. Mas a minha vida, a adolescência, a infância, foi de muito medo, muito tormento. E a minha mãe, ela é uma pessoa doente emocionalmente até hoje. Meu pai já morreu, mas a minha mãe é muito doente emocionalmente. E a minha mãe sempre me rejeitou, porque ela me achava muito parecida, o temperamento com o meu pai, da família do meu pai. Então, ela me amaldiçoou o tempo inteiro. Nunca me deu um beijo, nunca me pôs no colo, nada. Mas aí eu me converti, depois de 10 anos de casada, quando o meu casamento também tinha acabado, que até os 10 anos eu levei o casamento. Era uma vida também muito boa, muita festa, muita badalação. Meu marido conseguia me dar o mesmo padrão econômico que meu pai me dava. Para vocês terem uma noção, eu tinha 17 para 18 anos. O meu presente de 18 anos, naquela época, foi uma viagem para a Europa, que eu passei 45 dias viajando e conhecendo a Europa. Quando ele via que depois de 15 dias ele tinha passado muito do limite, do anormal comigo, com a minha mãe, ele falava assim para mim e para ela: toma um dinheiro aqui, vai viajar, leva a mala vazia, volta com a mala cheia de roupa, vai para onde vocês quiserem. Então meu pai ensinou a gente a ser comprado. Eu aprendi a ser comprada, eu aprendi
numa deformação de caráter total, eu aprendi que o dinheiro resolvia os problemas. Meu pai ensinou isso para mim e para os meus irmãos. Então, quando eu casei, enquanto meu marido tinha dinheiro, estava ótimo. Aí, quando ele entrou naquela fase, que eu acho que poucas aqui viveram, do Collor, quando ele prendeu o dinheiro, foi a pior fase da nossa vida. Meu marido ficou sem nada, ele tinha vendido, até o carro ele tinha vendido para trocar, e foi tudo confiscado, ficou com tudo, e a gente ficou sem nada, e meu marido trabalhava, o que ele ganhava, dava até a metade do mês só. Mas Deus foi tratando comigo. A minha conversão foi quando ficamos sem dinheiro, eu não sabia lidar com a falta de dinheiro, então eu tomei ódio do meu marido. Minha filha ficou doente, o médico não sabia o que ela tinha, ela foi desenganada e eu fiquei cega do olho esquerdo, literalmente. Aí foi quando eu tentei vir para Goiânia dirigindo, eu queria enfiar debaixo de um carro, enfiar num penhasco, sei lá, eu queria morrer. E o marido que só pensava em trabalhar não me dava amor, não me dava carinho, não tinha isso, não existia, eu nunca tive carinho. Deus foi me ensinar a ser uma serva. A Paola falou que sobre o humilde, né, o nome dela é Humilde, que Deus tem trabalhado nisso aí com ela. Eu quero contar para vocês como é que Deus foi me ensinar a quebrar o orgulho. Primeiro que quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei minhas roupas, tudo de grife, eu comprava roupa só fora, porque a gente ia em muita festa e saía em capa de revista, jornal naquele tempo. Então, as minhas roupas eu comprava tudo fora, porque eu não gostava de ninguém com roupa igual à minha. Eu tinha fama de ser elegante naquele tempo, eu era nova, era bonita. Eu sou ainda. Uai, era não, né, gente? Não é a idade que põe a gente feia, não. É o caráter. Aí, o que aconteceu? Eu passei a usar, eu peguei tudo que eu tinha, mais caro, minhas bijuterias, e roupa, e sapato. Eu não queria nada, eu queria romper com a velha Bernadette. Peguei tudo e dei para os outros. Eu não tinha roupa nem para ir para a igreja. Aí a minha cunhada começou, uma cunhada que tem aqui em Goiânia, muito rica, ela mandava malas de roupa para eu dar para os outros. Aí, de vez em quando, eu tirava uma roupa para mim, um sapato para mim, eu passei a usar roupa usada, sapato usada, e isso me dava prazer, porque eu sabia que Deus estava quebrando aquela arrogância, aquele orgulho, que meu pai ainda falava assim para mim: custe o que custar, o que acontece dentro de casa tem que ficar aqui, nós temos um nome a zelar. Então, era um nome de família que ninguém podia saber o que acontecia lá dentro de casa, era o caos. Era um inferno, mas lá fora tinha uma aparência por causa do nome da família, então ninguém podia ficar sabendo. Então você carregava aquele orgulho, você carregava aquela arrogância e não era nada. A vontade era só de morrer. E aí, nesse tempo que eu me converti, eu fui para a Donep. Olha para você ver como é que Deus trabalha na vida da gente. Eu não tinha dinheiro para terapeuta, psicólogo, não tinha dinheiro para isso não, gente. Era um negócio, tinha que virar ursa. Como é que é o nome da ursa que eu falei? Meu nome? Forte como uma ursa. Tá, né? Então eu vou ensinar para você como é que a gente fica forte como uma ursa. Você quer aprender? Deus foi me ensinando a perdoar meu pai, perdoar minha mãe, e tinha que perdoar, não tinha essa conversa de ficar deitada na cama, chorando em cima do travesseiro, não, porque Deus, Ele tratou comigo de forma diferente. Ele falava para mim: você quer que eu te use? Levanta daí, eu vou te curar. Não tinha com quem conversar, não tinha com quem compartilhar. Um ano que eu fui para a igreja, eu já era líder de mulheres, vamos trabalhar. E fui para a Donep, e na Donep, você sabe o que eu fazia? Eu era preletora da Donep. Eu comecei a ir para esse Brasil inteiro, norte, sul, leste, oeste. Eu viajava para testemunhar o que Deus fez na minha vida. A Donep me libertou, à medida que eu ia falando, testemunhando, por isso que a gente tem que pôr para fora. Você sabe onde é que Deus me levou para testemunhar das mazelas da minha vida? Nos melhores hotéis de Goiânia, Brasília, norte, sul, leste, oeste. Juntava a mulherada da sociedade e a Bernadette aqui ia testemunhar.
Quem lembra da Donep aqui? A Donep era isso, você falar daquilo que Deus fez na sua vida. Eu entrava nos melhores locais para contar do que eu vivi. Era humilhação? Pensa. Você abrir a sua boca e compartilhar da sua vida, das coisas difíceis, é humilhante? É, queridas. Mas é esse o processo de Deus. Se você quer ser honrado algum dia na sua vida, você tem que passar por esse processo. O barro na mão do oleiro tem que ser moldado. E sabe o que acontecia? Em cada final de pré-eleição, quando eu fazia o apelo, vinha aquele monte de mulher chorando aos prantos. E falava assim para mim: eu me identifiquei com você. Eu vivi isso que você falou que você já viveu. Porque eu não contei meu testemunho para vocês aqui. Lá era 40 minutos, 1 hora para eu ter o tempo de contar. Elas me abraçavam e choravam. Vocês não têm noção a situação das mulheres que vivem na sociedade. E elas se convertiam e vinham para Jesus. Todas se identificando com as minhas dores, os meus problemas. É por isso que Deus quer trabalhar na nossa vida. Qual é o propósito de Deus? Me curar, me libertar, para me usar, queridas. Agora esse negócio de você ficar, nós estamos falando aqui de processo de cura, processo de arrependimento, para que haja libertação. Aí você pega aí, qual é o versículo dessa lição? Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eu confessar, se eu pôr para fora, e cada um de nós, tem gente que fica retendo as coisas aí, olha para mim aqui, tem gente que fica retendo coisas, achando, não, é humilhante demais, é vergonhoso demais. Pois Deus me levava nos melhores hotéis, no meio daquela mulherada que usa uma máscara assim, de mulheres lindíssimas, maravilhosas, chiquérrimas, para contar para elas o que eu vivia. Agora você imagina. Você quer ser forte? Você quer ser forte? Então, querida, deixa Deus trabalhar na sua vida e confesse, bota tudo para fora, o que o inimigo fez, porque é o diabo que faz, é ele que mata, é ele que rouba, é ele que destrói. Até que você chega num ponto em que você entende que você precisa de libertação. O que é a libertação? É a condenação do pecado. Eu vivi uma vida terrível, terrível a vida que eu vivi. Mas se eu não tivesse me convertido e arrependido e aceitado Jesus, eu ia para o inferno. Não adianta você, mas eu já sofri demais, Deus tem que ter pena de mim. Não, Deus não tem que ter pena. Ele não teve pena do filho dele que ele deu para morrer por mim e por você lá na cruz. Toda a pena, todo o amor que Deus tem por mim, Ele já demonstrou lá na cruz. Agora vai depender de mim, de você. Se eu me arrepender dos meus pecados e confessar, Ele vai perdoar, Ele vai me livrar da condenação e Ele vai me livrar de toda influência do diabo. E a gente precisa começar a falar no diabo, porque onde tem pecado oculto tem diabo, tem demônio. Então hoje a minha vida é assim, o negócio quando vem que eu não gosto, eu falo logo, ixi, e é para ontem. E não tem esse negócio de ficar chorando também não, gente. A gente vê, eu fico prestando muita atenção nas coisas. Há vários tipos de choro. Há um choro que é de uma dor incontrolável que a pessoa está sentindo. Essa aí, quando eu vejo, eu choro junto com ela. Tem aquele choro que é fingido, que o diabo põe para tentar enganar os bobos. Tem aquele choro que é de gente manhosa, que quer só que os outros fiquem assim, dá o braço para mim, coisinha lindinha, bonitinha. Esse choro, eu tenho discernimento dele rapidinho. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Já falaram para mim, Bernadette, você tem que ter mais paciência com os que são mais devagar. Eu falei, Deus não teve essa paciência toda comigo, não foi assim que eu fui. A escola que Ele me passou, minhas irmãs, foi, vamos andar.
caminha, caminha, não tem ninguém para te ajudar não. Não tinha pastor, não tinha obreiro, não tinha nem caminha, caminha, levanta, que chorar que nada, que raiz de amargura que nada, ficar mastigando o passado. Porque meu pai, sabe qual que era o meu sonho? O único sonho que eu tinha na vida, o único projeto de vida que eu tinha, como que eu ia fazer para matar meu pai? Era o único projeto. Eu tive que rever tudo na minha vida quando eu recebi Jesus, irmãs. E isso foi tete a tete com Deus, assim, ó, não teve ninguém no meio ajudando, não. Vocês são muito privilegiadas. Vocês têm que dar valor no que vocês estão recebendo nesses dias. Aí você vem aqui para a lição. A gente passou por alguns passos esses dias, né? E cada passo tem revelado quem nós temos sido. Aqui já tem mulher forte, curada, aqui tem mulher chorona, aqui tem mulher manhosa, aqui tem mulher que gosta de ficar mastigando passado, aqui tem mulher de todo jeito. Lá no nosso grupo de compartilhar, eu falo para as meninas, e pode me achar dura, eu sou dura mesmo. Vamos para frente, isso aí você já falou. Isso aí você já falou, agora é outra coisa. É ou não é? Quem me conhece? Vamos para frente. Por quê? Eu quero que você rompa. Eu quero que você cresça. Se você quer alguém que fique passando a mão no seu ego, massageando e disfarçando a verdade para você, você não vem para perto de mim, não. Eu não conhecia essa escola. Cada um andou numa escola, minha querida. A escola minha com Deus foi outra. Vocês estão entendendo? E Deus me colocou para trabalhar e o negócio foi rápido. Ó, e ele falou, vamos embora, vamos embora. Diga para quem está do seu lado aí, ó, Deus está falando para você, vamos embora para frente. Uai, bora para frente, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Ai, meu Deus do céu. Nós passamos aqui por 6 passos. Primeiro, admitimos que era impotente perante o dano causado. Quantas aqui já admitiram que você não tem condição de superar o que o diabo aprontou na sua vida? Irmãs, são coisas que isso aqui eu já passei por esse processo. E aí foi eu e Deus, viu? Eu e Deus. Viemos acreditar que só Deus poderia nos libertar disso aqui. Terceiro passo, nós decidimos entregar nossa vontade à nossa vida. Ó, se não tiver essa decisão aqui de entrega, você não precisa nem... É o passo assim, mais importante seu. Se tem uma coisa assim que faz parte do meu temperamento, é decisão. Eu sou uma pessoa muito decidida. Quando eu falo uma coisa, é aquilo e pronto. Não é fácil me acompanhar. Outro dia, eu sou muito enjoada até com horário. Eu sou enjoada com tudo. Eu sou chata. Eu sei que eu sou. Aí me deram a incumbência aqui de estar aqui toda segunda-feira, 1h da tarde. Eu me viro nos 30 para estar aqui 1h da tarde. Para depois eu vir para cá, para depois ir para o outro compartilhar. Mas eu não me dou o direito de atrasar, porque eu sei que vai chegar aqui, vai ter gente que vai estar me esperando, e eu tenho que ter compromisso, eu tenho que ter consideração com as pessoas. Deus me forjou no fogo, você está entendendo? Cada um de nós aqui tem uma experiência, e nós somos totalmente diferentes uma da outra. Eu fui forjada no fogo, e fogo ardente. Deus me tirou da escravidão de Satanás, mas lá do inferno assim, ó, lá do inferno, lá das entranhas do diabo. Vivi no tormento, no medo, na revolta, a metade da minha vida. Mas hoje eu sou outra criatura. Sou outra, e eu não sei ensinar outra coisa para vocês. Se vocês acham ruim comigo, falar, pastora Cássia, não põe a pastora Bernadette, mas não, ela é muito dura. Eu vou aceitar. É uma escolha sua, mas é o que eu sou, vocês estão entendendo? Por causa da minha escola. Mas eu decidi que a minha vida eu ia entregar para Jesus. Eu tenho já uns 33 anos, sei lá, de crente. Quando eu volto lá na igreja onde eu nasci, as amiguinhas minhas da minha época estão lá do mesmo jeito. Sentadinha na segunda-feira, lá é reunião das senhoras, que eu fui líder muitos anos, e cantando o hininho, e balançando a cabecinha, e a casa delas desorganizada, algumas o casamento acabou, outras os filhos estão nas drogas. Minha vida não, minha vida não. Minha vida, a palavra de Deus tem cumprido nela, porque eu tomei uma decisão. Eu quero dizer para você que a mudança radical depende de uma decisão radical que você tomar na sua vida.
tá? E não tem esse negócio de marido também não, porque eu fui para a igreja, meu marido falava assim para mim: você está ficando louca? Esse povinho está fazendo lavar e celebrar na sua cabeça. Muitos anos eu fiquei orando pela conversão dele. Eu ia para a igreja, eu ia buscar Deus, eu ia estudar a palavra, eu ia buscar em oração, em comunhão com Deus, porque eu não dependo, a minha salvação é individual, não depende do meu marido, não depende de ninguém, depende de Deus e eu. Está entendendo, irmãs? E o ministério, o chamado que Deus tem para você, é do mesmo jeito. Ah, mas no dia que o meu marido quiser, eu vou assumir meu ministério. Eu não. O dia que Deus falou, agora é para você fazer isso, eu estou fazendo desde o dia que Deus falou para mim a primeira vez. Com um ano de convertida, Deus já botou ministério na minha mão e acabou. Acabou. E um dia eu falei para o meu marido: se eu tiver que escolher entre você e Deus, eu fico com Deus. Porque a Bíblia me garante, ninguém gosta de falar isso que eu vou falar agora. Se o seu marido for pedra de tropeço para você perder a salvação, é melhor você ficar salva e com Jesus do que ficar com o seu marido e perder a sua salvação. Apóstolo Pedro fala isso. Aí fica mulheres aí, ó, com fardo em cima, o marido atravancando a vida, o marido não quer que vá para a igreja, o marido não pode fazer isso. Mulheres, quem manda em mim é a palavra. E a religião ensina errado. Seu marido não quer que vai? Não vai. Arruma sua casa, cumpre com seus compromissos, e na hora que você estiver aqui na igreja, vai para a igreja. Porque Jesus quer te libertar, e se você for livre, sua casa inteirinha será liberta. Foi isso que Ele fez na minha vida. Que passo mais? Decidi, depois eu fiz uma autoavaliação moral, de quem era eu, descobri erro demais, e ainda continuo, de vez em quando aparecem uns negócios aí que eu fico assustada. Admitimos perante Deus e perante os homens, quando a gente confessa a natureza errada das nossas fraquezas. É isso que Deus quer, tá? Diante de Deus e diante dos homens, é isso que nós temos que fazer. E prontificamos-nos inteiramente a deixar Deus remover nossos defeitos de caráter. O que Deus quer fazer com a gente, irmãs? Remover defeito de caráter. Cutuca quem está do seu lado aí e fala: o problema nosso é defeito de caráter. É disso que nós estamos tratando aqui. Pecado se chama defeito de caráter. Esse é o nome que está aqui na lição. Então nós precisamos de mudanças radicais para a gente mudar esse caráter defeituoso que a gente tinha. E às vezes a gente precisa, pequenos passos, eu até esqueço do computador aqui. Precisamos perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir perdão. Nós vamos ter que passar por esse processo. Primeiro, liberar a dor, confessando, limpando a nossa consciência e renunciando. Tudo está falando de atitudes. Olha para mim aqui, gente. Esses slides foi a pastora Tereza que me deu, não foi eu que fiz. Então, eu gostaria de ter colocado mais coisa nele, tá? Mas não deu tempo, você segue aí no livro. 3 atitudes: liberar a nossa dor confessando, limpar a nossa consciência, que aqui tem gente que ainda tem peso na consciência, e terceiro, renunciar às atitudes erradas e espíritos malignos que podem estar associados a essas atitudes. Olha bem para mim aqui, queridas. A gente está falando esse tempo todo só de coisa assim, está de leve, né? Pegando leve. Mas eu quero falar com vocês um negócio sério que essa lição está falando. Essas más condutas nossas, esses defeitinhos de caráter que a gente acha que não tem problema, elas nos ligam a espíritos malignos. Quem pode vir aqui rapidinho, correndo? Vem cá alguém aqui, espertinha, corre aqui, Ruda. O que esses espíritos, na verdade, estão fazendo com a gente? Mateus 5, 23, do 23 ao 25. Fica aqui, Ruda, deixa eu contar um negócio para essas meninas. Presta atenção no que a Bíblia fala. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, ou qualquer coisa, até a sua oração, e aí você lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, para um pouquinho aí e pensa, começar aqui, ó, do nosso meio mesmo, será que tem alguma coisa que alguém tem contra mim?
Deixa a tua oferta ali no altar e vai reconciliar primeiro. Vai resolver esse problema primeiro. Você está vendo? A Bíblia chama a gente para atitude de decisão. Não está brincando, não. Você sabe por que Deus está falando isso? Depois vem e apresenta a tua oferta a Deus. Depois você vem conversar com Deus. Depois que você reconciliar com o seu irmão. Por quê? Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz. O juiz é Deus. E o juiz te entregue ao oficial e ele te encerre na prisão e você não saia de lá enquanto você não pagar sua dívida. Dá o braço aqui. O negócio é o seguinte: enquanto você não reconciliar, tiver alguém com alguma coisa contra você, e se você demorar a resolver o problema que você tem com alguém, esse alguém, se ele fizer uma oração assim, ó, Deus, eu não dou conta não, fulano mentiu para mim, fulano está devendo para mim, não quer pagar, fulano me traiu, Deus, eu não dou conta não, eu estou entregando ele para o Senhor. Sabe o que Deus está falando ali? Eu vou entregar você para o oficial, e o oficial vai botar você numa cadeia. O oficial sempre quem que é? Demônio. Eu vou te entregar para demônio e ele vai botar você na cadeia. Você vai ficar aqui, ó. Aí você vem para a igreja. Aí na igreja, o que é que você faz? Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Deus é bom, Deus é... Aqui. Deus é bom, Deus é fiel. Agora eu vou subir no púlpito e vou pregar. Eu vou dar testemunho. Gente, Deus faz coisas maravilhosas. Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Vamos embora. O que vai acontecer com essa pessoa? A vida dela está presa aqui, bonitinha. Você está achando que Deus não conhece? O seu deitar, o seu levantar, o seu falar, a sua atitude, aquilo que você está devendo para o seu irmão, o seu relacionamento com o seu irmão reflete o seu relacionamento com Deus. Se tem alguém ferido, magoado, machucado comigo ou com você, antes de orar, antes de louvar, antes de dar oferta, vai lá e resolve logo, antes que você vai ser preso aqui, ó. Está preso. Aí você começa a dizer que pai Deus abençoa a minha vida financeira. Não vai abençoar, queridos. Não vai abençoar, você está aqui, ó. Aliança. Aliança com espíritos malignos. E aonde você vai te atrapalhar e vai prender a sua vida. Isso se chama, ó. Isso aqui é máscara. Não é cura. Obrigada, viu? Deus abençoe. Também que você é de Jesus. Tá bom. Também que você é de Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo? Nós precisamos urgente. O que esse versículo está falando aqui? Resolva o seu problema. Não é hoje, não. Quando você tem entendimento, lá no nosso grupo hoje eu até falei isso. Perdão é questão de ser inteligente. Se você é uma pessoa inteligente e conhece a palavra, você não deixa nada para amanhã. Você resolve, ó, é ontem. E eu estou nesse processo. O meu negócio é para ontem, não é para hoje, não é para amanhã, não. Porque se alguém orar, entregar você nas mãos de Deus, do juiz, queridas, o negócio vai pegar. Está entendendo? Está entendendo? Por que a gente canta tanto, ora tanto e faz tanto para Deus e a nossa vida fica presa em algumas áreas? Está amarrada. Para você ter consciência limpa, é necessário você perdoar a pessoa que te feriu e expressar, colocar para fora essa dor, para que não haja mais nenhum bloqueio entre você e Deus. O problema aqui não é só entre eu e meu irmão, o problema aqui é entre eu e Deus, e as pessoas não estão entendendo isso. É entre eu e Deus. Eu fico de máscara, eu vou diante de Deus de máscara. Deus, olha aqui, eu sou religiosa. Deus fala, sai da minha frente, hipócrita. Tem uma barreira aqui, ó. Tem uma barreira, tem impedimento. Amém, queridas? Amém. O negócio é mais embaixo. Agora eu quero chamar a atenção para você em algo que eu gostei demais aqui desse livro. Está aí na página, eu vou falar para você onde é que está.
na página 191. Nós não vamos confundir problemas que nós estamos aqui tratando, tá? Os psicólogos, olha para mim aqui, olha para mim. Os psicólogos hoje estão falando que nós estamos hoje vivendo uma geração de gente, e eles deram o nome dessa geração, flocos de neve. Você sabe o que é flocos de neve? Quem aqui já viu neve? Quando ela cai, aquela coisa linda, maravilhosa, quando você pega nela, o que ela faz? Desmancha. Essa é a geração que nós estamos vivendo, de gente super sensível. Posso ouvir nada. Ai, hoje fulano passou perto de mim e olhou para mim diferente. Ai, hoje fulano falou uma palavra para mim que eu não gostei. Não, eu tenho que ir lá e conversar. Hoje aconteceu isso comigo, lá em casa, ou na igreja, em qualquer lugar. Gente, uma sensibilidade, que eu quero trocar essa palavrinha bonitinha por frescura. É uma geração, os psicólogos que falaram, isso aqui está no livro e não sou eu que estou inventando, tá bom? As pessoas, elas ficam amarguradas com qualquer coisinha. Esse livro aqui, ele não está tratando de coisinhas do dia a dia, porque convivência não é fácil, gente. Conviver não é fácil. Nós somos pessoas com estilos de vida completamente diferentes uma da outra. Nós temos temperamentos e personalidades diferentes. Tem gente que, se a pessoa não for igualzinha a ela, está errada. Não. A maturidade traz para nós o entendimento que eu sou totalmente diferente da Ruda, mas eu respeito a Ruda pelo estilo de vida dela. Eu respeito a Ruda pela maneira dela pensar, pelos gostos dela, pelo temperamento dela, eu respeito. Não, veio falar para mim uma palavra que eu não gostei. Irmã, vai orar. Tenha santa paciência. Deus hoje quer que você cresça. Alcance a maturidade, porque com as coisinhas pequenininhas o diabo está te amarrando. Imagina que vier com coisa grande para cima de você. Sim ou não? Nós cometemos deslizes pequenos, todo mundo comete. Quem é que aqui não comete? Só eu? Ninguém aqui comete não? Uns deslizezinhos assim, no falar, no agir. Nossa, eu cometo muito e vou continuar, e daí? Daí, é o meu jeito de ser, queridas. Eu não vou agradar todo mundo, você não vai agradar todo mundo. Eu falo que tem gente que me ama, tem gente que me odeia, pela maneira de eu falar. E um dia eu fui diante de Deus: Senhor, muda a minha maneira de falar, Senhor, não quero ser assim. Deus falou assim para mim: para o que eu preciso de você, é exatamente desse jeito que você tem que ser. Então, para o que Deus precisa de você, talvez você vai ser um docinho de coco. Eu não sou docinho de coco. Mas nós temos que nos respeitar. Eu vim de uma família, minhas irmãs, que se hoje Deus não tivesse me levantado, me curado, me restaurado, e só eu e Deus, irmã, você sabe o que ia acontecer comigo hoje? Eu tenho meu irmão do meio, meu mais novo, ele foi para Jesus, Jesus libertou ele também, a vida dele está abençoada, igual a minha. Mas o meu irmão do meio, hoje ele é um alcoólatra, ele já destruiu 2 casamentos dele, os filhos dele, tudo desestruturado, não consegue trabalhar, porque a vida dele é só beber, 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 beber. Minha mãe cuida dele até hoje. Onde é que eu estaria se Jesus não tivesse me salvado e me libertado? Eu pergunto para você. Então, quando você olhar para mim, não me julga não. Aqui no meio dos crentes, a gente gosta muito de julgar o outro pela aparência. Aliás, é o que eu mais tenho ouvido falar. Ai, pastor, eu não sabia não, antes de conviver com você, eu achava que você era tão metida. Irmãs, o que eu já ouvi isso aqui. Irmãs, eu achava você tão metida. Vem comer um saquinho de arroz comigo, que você vai me conhecer. Lá, tem a Rosinha me conhece. A Rosinha achava que eu e meu marido era assim, nunca ia, né, Rosinha? Socialite. Cadê? Madeleine me comparava com alguém que ela conheceu, que era socialite também. Nunca vou chegar perto da pastora Bernadette.
E todo dia alguém chega para mim: irmã, eu imaginava você uma pessoa assim. Não, irmãs, eu sou uma pessoa que já passei muitas dores na minha vida. E se Jesus não tivesse me sustentado, me curado e me fortalecido, hoje eu não estaria em cima desse púlpito e com a minha consciência tranquila, vivendo e falando a verdade, que é a palavra de Deus. Então, quem quiser me engolir, que seja do jeito que eu sou. Me ame ou me deixa. Ainda bem que Jesus ele tem compaixão. Então, nós nessas lições, nós não estamos falando de coisinhas do dia a dia, não. Tá bom, queridas? Isso aí você resolve logo. Lá no nosso grupo é assim: ó, irmã, isso aí é fardo. O diabo quer te prender com coisa pequena. Passa por cima. Larga. Nada pode segurar a gente. Tem um amanhã esperando por nós e com muita bênção lá na frente. O tipo de ferida que nós estamos tratando aqui é realmente aquela que precisa da nossa atenção. É algo profundo, é algo que mexeu com a nossa dignidade, com a dignidade dos outros, queridas. Vocês estão entendendo? Nós não podemos simplesmente entender olhar para as pessoas que nos feriram, olhar para elas e falar: eu olhar para o meu pai e falar: Deus, ele fez tudo isso, mas eu perdoo, tá? Eu estou perdoando e estou esquecendo tudo que meu pai fez. Não é assim, nós não somos robô. Eu lembro perfeitamente, desde criancinha, tem coisas que ficam aqui, ó, na memória da gente. Eu lembro perfeitamente coisas que meu pai fazia de madrugada com a gente, um tormento, um sofrimento, uma dor que eu perguntava para mim: onde que está Deus que não está vendo a gente passar por tudo isso? Muitas vezes a gente tinha que sair, os vizinhos lá de casa, irmãs, era assim, de madrugada a gente tinha funcionário em casa, dormia lá, elas ficavam com tanto medo, elas catavam a gente e batiam na porta dos vizinhos, pediam para a gente entrar de madrugada, para deixar a gente dormir na casa dos outros. Meu pai queria matar minha mãe e queria matar todo mundo. Olha o inferno. Você é uma criança, você vive desse jeito. E depois que eu casei, aí veio a prova. 10 anos de casada, sem dinheiro, sem amar o marido, sem Jesus, querendo morrer, querendo matar meu pai. Como que você entra num casamento toda doente, machucada, desestruturada, com o único pensamento de morte, matar e morrer? Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, onde que eu ia estar? Hoje estou bem casada, 42 anos de casada, e vivendo, irmãs, pensa num céu, é a minha casa, e eu não tenho medo de falar que a minha casa é céu, não, que tem gente que fala assim: não pode falar, senão o diabo fica com inveja, e vai entrar. Está aqui, ó, capeta com o inferno. Eu tenho autoridade no nome de Jesus para botar debaixo do meu pé, e eu falo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, transforma e abençoa, com toda sorte de bênção mesmo. Eu sou abençoada no casamento. Meu marido tem 75 anos, eu tenho 62 anos. Pensa numa saúde, nós dois. Viajamos aonde eu preciso ir, ele vai comigo, vamos pregar o evangelho. Irmãs, vou para cá, vou para lá. Não sou daqueles pregadores que gosta de ficar contando aonde eu já fui. Eu já fui em tal país, em tal lugar. Não, vou contar isso para vocês, não interessa. Interessa que Jesus já me levou para tudo quanto é lugar. Já testemunhei, todo mundo sabe da minha vida, não tem vergonha de nada. O que eu vivo hoje é muito melhor. Eu falo no passado, não choro, não me dói, mas não tenho não sou robô. Deus não tirou a memória de mim, você também, Deus não vai tirar. Mas eu posso falar sem sofrer. Isso é ser curada. Pergunta para quem está do seu lado aí: quando você fala, você ainda chora? Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Falei: irmão, ó, para frente, Deus tem pressa. Olha aqui, as pessoas erram com a gente, e tem que ser corrigido o erro. Olha para mim aqui. Não é porque Deus me perdoou e eu perdoei meu pai que eu vou passar por cima de tudo. Certo, queridas? Existe 2 tipos aqui de pecado, de injustiça e que são intoleráveis, que é a deslealdade e a traição. Eu não estou nem acompanhando isso aqui, né?
deslealdade e traição. O que é deslealdade? Hipocrisia. Olha para mim aqui. A pessoa desleal é uma pessoa hipócrita, fingida, falsa. Você pensa que te ama, você pensa que tem o melhor para você, mas essa pessoa se torna o seu maior inimigo. Você quer bem ela, é do seu convívio familiar. E isso está aqui, para quê? Para eu entender que tem coisas que acontecem na nossa vida. Acontece, não tem jeito. A traição, o que é que vem ser traição? Traição é uma pessoa que quebra, é uma quebra de confiança. Nós vamos citar alguns exemplos aqui. Um pai como o meu, ele foi totalmente desleal e infiel comigo e com a família. Agora, depois que eu casei, que eu engravidei do meu primeiro filho, meu pai falou assim para mim: minha filha, neto meu nunca vai me ver bebendo nem fumando. Meu pai decidiu parar de beber e de fumar, depois de 45 anos bebendo e fumando. Ele passou a ser, eu não conheci um avô melhor do que meu pai, uma avó melhor do que minha mãe. Com os netos, às vezes eu conto alguma pincela, alguma coisa para os filhos falam: mãe, meu avô não era isso não, outra pessoa. Era o Vinícius Júnior, era o neto preferido. Pois é. Não, uma vez ele desmontou a sala de visita da minha mãe para pôr mesa de bilhar, porque o neto queria. Uma mesa de bilhar enorme, profissional, dentro da sala dela. Desmontava a casa, desmontava tudo. Lecá, só está faltando isso. Eu falo que meu pai e minha mãe foram exemplos para mim de avós. Eu quero ser igual a eles. Mas, enquanto pai, ele traiu a confiança. O amigo que promete, faz uma promessa para você: eu vou contar um negócio para você aqui. Não conta para ninguém não, é só entre eu e você. Aí te conta, sai dali e sai. Quando você vê, está todo mundo sabendo do seu problema. Por isso, queridas, não é bom ficar se abrindo com todo mundo, tá? Você tem que estar preparada, porque tem gente fingida do seu lado. Você não sabe quem é curada e quem não é. Você não sabe quem é leal a você e quem não é. Nós temos, começa dentro da igreja mesmo. Você está achando que dentro da igreja todo mundo é curado, é liberto? Não é não. Aqui está todo mundo em processo de cura, de libertação. Então, todos nós, não adianta ficar acusando o outro. A gente, como eu falei, a gente gosta muito de julgar pela aparência. Não julga, não. E geralmente o que eu falo do defeito do outro é o que eu queria ser. Fulano é desse jeito. E às vezes a pessoa não sabe, ela queria ser igual a ela. Por isso que ela está falando mal da outra. Criticando a outra, sabia? Nossa, você é muito forte. É porque ela queria ser igual a você. Você é muito franca. É porque ela queria ser igual a você e não consegue. Dentro da igreja a gente tem decepção com filhos, a gente tem decepção com o marido. E a gente tem que estar trabalhando para curar e libertar dessas coisas. Há coisas que têm que morrer dentro de nós. João 12, 24, olha para mim aqui. Olha o que é que Jesus disse. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Jesus está falando dele. Se eu não morrer, eu sou o grão de trigo. Se eu não morrer, vai ficar só eu. Mas se eu morrer, vai haver muito fruto. Jesus está falando para mim e para você: abra mão do controle da sua vida e transfere todo o controle para Deus hoje. Você vai ver quanto fruto você vai dar. Se você não morrer, vai ficar só você, e segurando o problema, segurando a dificuldade. Mas se você morrer, ou seja, você pegar tudo, entregar na mão de Deus, o que Deus vai fazer? Muito fruto vai dar, porque você morreu. Entendeu? É isso que o versículo está falando. Diga glória a Deus. O remorso nada tem a ver com arrependimento. O que é arrependimento, irmãos? É uma ordem de Deus. Arrependimento do pecado é ordem. É a porta de entrada no reino de Deus. Sem arrependimento, ninguém vai entrar lá. Arrependimento é uma mudança de mentalidade de vida. Não adianta eu mudar só aqui, eu tenho que mudar no dia a dia a minha vida. Amém?
Aí o livro trouxe 2 exemplos, Pedro e Judas. Quem foi Pedro? Pedro, olha aí. Quem foi Pedro? Pedro foi uma pessoa que negou Jesus 3 vezes. Agora, Pedro, ele estava em dias difíceis para ele. O mestre dele foi preso, foi chicoteado, ia morrer. Estava difícil para ele. Pedro era meio covarde naqueles dias. Ele não estava cheio do Espírito Santo ainda. Olha para mim aqui. Pedro tem chance. Nós estamos falando de 2 tipos de gente dentro da igreja, dentro da nossa família. Pedro tem jeito de ser restaurado. Pedro arrependeu, não arrependeu? Mudou de vida, não mudou? Um dos maiores pregadores do Evangelho. Pedro, você restaura, você cura, e Deus vai usar. Quem aqui quer ser Pedro? Antes era covarde, medroso, cheio de problema. Deus curou, perdoou, restaurou e usou. Agora tem o Judas. Quem é o Judas? Está no nosso meio? Judas traiu Jesus e o entregou aos seus inimigos por causa de quê? Dinheiro. O coração de Judas era ruim. Tem gente que trai o outro por causa de dinheiro. Passa a perna. Rouba. Você tomar dinheiro emprestado e não pagar, o que é? Roubo. Isso é roubo. Isso aqui se chama o pecado de Judas. Judas é aquele que não quer ser restaurado. Ele quer ficar usando máscara dentro da igreja, cantando e louvando, mas de braço dado com o inimigo. Esse é Judas, coração ruim. Esse aqui, você sabe o que você tem que fazer com ele? Libera ele. Deixa o Judas viver a vida que ele quer. Sabe o que esse Judas fez? Olha lá, ele vai se enforcar sozinho. Quem aqui não quer ser Judas, irmãos? Presta atenção. A palavra é muito séria, é muito forte o que a palavra está falando para nós. Alguém comprometido conosco, agindo como se fosse o nosso inimigo, machuca e machuca muito. Isso aqui é traição. É com isso aqui que nós estamos falando nesses dias. Mas nós convivemos diariamente com esse tipo de pessoa aqui, ó, com intenção ruim. Gente que tem coração mal, gente que tem inveja, gente que deseja mal para nós. Sim ou não? Mas nós somos confrontados pela palavra a ficar frente a frente com a pessoa e pedir perdão. Se não for diante dela, confessar diante do outro, mas ir lá e reconciliar. Aí eu faço uma pergunta aqui, depois diante dessa palavra. Tem alguém aqui que ainda tem alguma coisa para reconciliar diante de Deus? Faz assim com sua mão. Vamos ver quantos corajosos tem aqui. A obra não acabou. Graças a Deus pela mão desses que estão levantados, porque tem mais e não quer levantar a mão. Cuidado para você não virar um Judas, se enforcar na sua própria corda. Muito sério. Se quisermos perdoar, se a gente conseguir perdoar, Jesus vai nos libertar. E como é que Ele vai fazer isso, queridos? Quando eu consigo libertar, quando eu tenho uma nova perspectiva dos meus inimigos. Você sabe como que eu consegui perdoar meu pai? Vou te contar. Eu já contei para vocês aqui, mas vou contar de novo. Tem gente aqui que não ouviu. Meu pai, uma vez, pertinho de morrer, ele nunca tinha falado o nome da mãe dele. Eles tinham o maior orgulho do meu avô, que era um coronel político, um homem muito bonito, muito cheiroso, muito rico e muito elegante. Mas a minha avó, eu nunca ouvi nenhum dos filhos falar dela. Meu pai, poucos dias antes de morrer, eu conversando com ele, eu falei: pai, o senhor tem noção, todo o prejuízo que o senhor causou na vida da minha mãe, dos meus irmãos. Ele falou: minha filha, eu não sei por que eu fazia isso, mas eu comecei a beber muito cedo. Ele e os irmãos dele começaram a beber com 12, 13 anos. Ele falou: minha filha, minha mãe era muito brava, minha mãe era uma mulher doente, violenta dentro de casa. Na verdade, ela era uma mulher doente. Meu avô não ligava para ela. Meu avô tinha, naquele tempo, né, mulher fora de casa, teve filho com a empregada dentro de casa.
Depois montou casa para empregada, teve não sei quantos filhos com ela. Então, a vida dela era solidão dentro de casa e cuidando de filho. E ela tinha mania de limpeza. Ela desparafusava a janela para lavar. Ela desparafusava a porta para lavar. Ela subia no telhado da casa para lavar a telha. E aí, toda semana, sabe o que ela fazia? Só uma coisinha que eu vou contar para vocês. Porque tem coisa demais que ele foi abrindo comigo. Deus estava curando a alma do meu pai. E me fazendo enxergar o lado da pessoa que é ferida e me feriu durante anos. Meu pai falou assim para mim: minha filha, eu lembro que a gente era pequeno, minha mãe enfileirava todo mundo assim, ó, de fora do quarto, uns 10, 11 filhos, não lembro. E ela ficava dentro do quarto com uma bacia. Tinha o dia do banho da bacia. Entrava um por um no quarto. Ela ia examinar o couro cabeludo, se tinha sujeira, orelha, a unha. Se tivesse uma sujeirinha, ela esfregava tanto que ela feria a gente. Minha mãe feria a gente, tanto esfregar. E xingava e batia. E os lá de fora ficavam ouvindo os gritos do que estava aqui dentro. Aí aquele saía, levava a bacia de água com urina, jogava fora, punha outra bacia, e assim eram todos. E tinha que ficar todo mundo de pé esperando chegar a sua vez. O que é isso, gente? Tortura. Isso foi uma coisinha só que eu estou contando para vocês. Meu coração foi enchendo de tanta misericórdia pelo meu pai, tanta dor. Eu comecei a sentir a dor do meu pai. E Deus falava comigo assim: toda pessoa que é doente de alma, ela é ferida, ela vai jogar isso para cima dos outros. É o que está dentro dele. Uma pessoa não pode dar o que ela não tem, queridos. Meu pai deu para nós o que ele recebeu. Então, ele e os irmãos dele, todos, eles bebiam até cair. Minhas tias, a mesma coisa da minha avó, desparafusava a janela, porta, lavava telhado, pegava os filhos para bater, pegava o corpo e batia com a cabeça na parede. Ou então jogava no chão e pisava. Estilo de vida de cada um, vai julgar. Cutuca quem está do seu lado aí, fala para sua irmã: para de julgar os outros, você não sabe que tipo de vida as pessoas já viveram. Ninguém sabe. Eu vou lá para o final. No final das contas, nós estamos vivendo, olha aqui, o último exercício desse passo é a renúncia de atitudes erradas e más, com suas ligações a quem, irmãs? Enquanto tem atitudes erradas em nós, coisas ocultas, nós temos ligações com espíritos malignos. Não adianta você falar: eu sou crente, sou de Jesus. É brecha que dá. No final das contas, nós chegamos à conclusão: estamos numa batalha espiritual. Por que muita gente não leva vantagem? Porque está ferida, está machucada. Onde tem ferida, onde tem brechas, ali se torna uma fortaleza de Satanás. É a mesma coisa, você pega uma pessoa que cometeu o adultério, prostituição, vários anos. Aquilo ali se torna uma coisa normal para a pessoa. E lá no mundo é normalíssimo. Aí você vai pregar para ela: adultério é pecado, fornicação é pecado. A pessoa não entende, não aceita, não concorda, porque a mente da pessoa tem uma fortaleza. Não conversa não, porque agora é um momento espiritual, é de guerra. A fortaleza está instalada aqui, ó. Eu convivi com esse pecado tantos anos, minha vida é normal desse jeito, Deus nunca me castigou por causa disso não. É uma cegueira. A pessoa não vê o erro, não vê o pecado e não vê por que mudar de vida, não quer abandonar, está cega. Satanás faz fortaleza aonde, queridas? Na mente. E quando a fortaleza está aqui, não adianta você falar, não adianta você aconselhar, a pessoa toma conhecimento da verdade, mas o que vai libertar são as armas que estão na Bíblia: palavra, oração, jejum, autoridade do nome de Jesus. É isso que quebra a fortaleza. Então, se você convive com alguém que Satanás já instalou ali, os demônios já instalaram ali na mente dela,
ela não quer mudança de vida, ela está vivendo e está sendo destruída cada vez mais. Não adianta você ficar brigando, não adianta você ficar confrontando. É oração, jejum, palavra. E hoje eu estava falando lá no nosso grupo, o povo quer assim, não, vou levar o olhinho para casa, vou passar lá na janela, na porta, o olhinho. Irmão, óleo não tira demônio de casa não. Se o pecado está lá, ó, você pode ungir a janela, a porta. Se não houver confissão do pecado, arrependimento e uma vida nova, e quebrar e renunciar às atitudes, renunciar a espíritos malignos, eles vão continuar lá. Pode ungir o tanto que você quiser. É verdade ou é mentira, pastora Cássia? Porque o povo tem uma mania, vou dar uma olhinha aí, deixa eu levar lá para minha casa. Vou orar para Deus mudar a situação. Irmão, não é o óleo que muda. É atitude, é palavra. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Enquanto a gente não renunciar a atitudes erradas e quebrar o poder de Satanás através da palavra, ele não sai. Está ligado, está preso. São brechas que vem, estabelece lá, e essas fortalezas vão ficar lá. Você conhece alguém que tem mente cauterizada? Você fala, não muda. Não adianta. O que determina a sua vida? O que você pensa. Porque o que você pensa é o que você fala. O que você fala é o que você vive. Jesus disse, assim como o homem pensa, ele o quê? Ele é, assim é a vida dele. Então, cada um de nós aqui hoje, nós estamos colhendo aquilo que nós já plantamos pela nossa maneira de pensar. E tem gente que está na igreja 20, 30 anos e está pensando errado, porque não lê a Bíblia, fica só ouvindo o que os outros falam e não confere na Bíblia, se está certo, se está errado. Amém? Está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que tem um se? Você viu o primeiro versículo lá que eu li? Se confessardes os vossos pecados. Se o Filho vos libertar. Por que tem um se nesse versículo? Depende de Jesus te libertar? Se o Filho vos libertar, se você quiser que o Filho te liberta, verdadeiramente você vai ser livre. Verdadeiramente você vai ser livre. Vai deixar de ser casquinha de ovo. Cutuca quem está do seu lado aí, ó. Chega de floquinho de neve, tá? Floquinho de neve é outro tipo de gente. No nosso meio não existe isso não. Isso aqui é para levantar mulheres para Deus usar. Deus não usa floquinho de neve, bonitinha, que é de, docinho. Só a Fernanda que pode ser docinho. Porque lá no acampamento Deus transformou essa mulher. Chegou uma Fernanda brava, saiu de lá uma Fernanda mansa, mas é uma mansa. Viu, Fernanda? Mansa por dentro aqui, ó, para obedecer a Deus, mas por fora, enérgica, vitoriosa, e o diabo não tem poder para brincar com a gente. Mulher precisa ser brava para botar o diabo no lugar dele, não é para gritar e espernear com ninguém não. Vocês estão entendendo, queridas? Olha aqui. 2 Timóteo 1,7. Vamos acabar? Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. O que é covardia? É alguém que tem medo de alguma coisa, de alguma situação, e continua paralisada sem fazer nada, se acovardando diante da situação. Olha para você agora, olha para a sua casa, olha para a sua vida. A situação que você está vivendo, você quer enfrentar ela de frente, ou você está acovardada? O espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia, não é. Diga para quem está do seu lado, o espírito que está aí não é de covarde. Não é de covarde. Mas é um espírito. É um espírito, fala para quem está do seu lado. De poder, de amor, de equilíbrio. Eita! É forte, hein? Você tem que ser cheia de amor, cheia de poder. Esse equilíbrio é moderação, é disciplina.
Eu sou disciplinada pela palavra de Deus. Quando eu tenho que ser firme, eu sou. Quando eu tenho que ser docinho, eu sou. Né, Fernanda? Amém, queridas? O que você deseja hoje para a sua vida? Vamos renunciar a todo espírito que tem te atormentado? E isso não é, você não tem esforço próprio seu, você não vai mudar isso. Aquelas oraçãozinhas de meia boca também não muda. Você tem que abrir a sua boca e falar: eu renuncio a todo espírito que tem me acompanhado e me atormentado durante esse tempo. Por que Deus não quer que você fique mais presa nas coisas do passado? Porque Deus quer te encher do espírito de ousadia e diz para você hoje: você vai começar a ir e fazer o que eu te mandar. E o que eu vou te mandar fazer é para você brilhar. Você quer brilhar? Você quer brilhar? Tem uma luz aqui dentro, ó. O Espírito Santo que está aqui, ele é uma luz, ele é o poder de Deus que está aqui. Ele é uma pessoa. E quando eu olho para você, Deus não quer você de cara murcha, de cara triste. Eu sou uma derrotada, as coisas para mim. Não, não. Quando você olha para você e você começa a dizer assim: ai meu Deus, como que o Senhor não desiste de você? Deixa eu te revelar uma coisa aqui. Você sabe por que Deus permite um Golias na sua frente? Porque Deus sabe que tem um Davi dentro de você, querida. Eu descobri que tem um Davi dentro de mim. Por isso, vem o Golias que vier, o leão que vier, a onça que vier, vamos matar tudo em nome de Jesus. Você é escolhida e Deus não desiste de você. Por que Deus escolhe pessoas imperfeitas? Igual eu e você. Porque o plano dele já é perfeito, ele não precisa de gente perfeita. Ele está aqui trabalhando em nós para cumprir um plano que é perfeito para você e para mim. E Ele não desiste. Você vai desistir? Você vai acovardar diante da situação, querida? Eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero te dizer que você em Cristo, você é uma pessoa só. Existe um poder dentro de você que precisa fluir. Esse poder se chama Espírito de Deus, que é um espírito de amor, de poder e de moderação. Aí você diz: Senhor, mas eu tenho tanto defeito, tanta imperfeição. E Deus vai te responder: eu já sabia disso quando eu te escolhi lá no ventre de sua mãe. Ai, Deus fala para você: que novidade. Eu te conheço. Conheço todos os dias da sua vida, cada palavra que sai da sua boca, eu te conheço. Mas eu te escolhi, mulher. Você está entendendo isso? Eu te escolhi, eu te chamei, eu te separei. O amor de Deus não está baseado nas coisas que eu faço. Está baseado em quem eu sou. Diga comigo: eu sou filha. Sou filha de Deus. Eu sou uma. A Bíblia fala que eu estou em Cristo, não é com Cristo. Eu não estou com Cristo, eu estou em Cristo. Quer dizer que eu e Ele, nós somos um só, assentado nos lugares celestiais. Pelo amor de Deus, dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí, ó. Ela tem Jesus dentro dela, tem um brilho dentro dela. Abraça, nós vamos orar. Aleluia. Olha aqui. Sabe por que o Espírito Santo está aí? O Espírito Santo, ele é ajuda para os fracos. Ele não é prêmio para a gente perfeita. Você é fraca? Aqui dentro, aqui dentro. Aqui dentro nós tem que ser humilde, simples, né? Como Jesus ensinou. Mas lá fora, o diabo que vai aprender a te respeitar. O diabo vai aprender a te respeitar. Deus não te chamou porque você é maravilhosa. Deus te fez maravilhosa. É para você ser maravilhosa, mulher. Creia nessa palavra. Deus te fez maravilhosa. Você não é maravilhosa porque você quer ou deixa de crer. É porque você é. Foi assim que Deus te fez. Deus te chamou para te salvar, para te curar, para te restaurar, e o propósito maior é esse: te encher desse problema e dizer para você: agora vai curar outras pessoas, vai salvar, vai libertar, a começar de dentro da sua casa, a sua família.
Mulher é isso. Como é que Deus vai fazer isso através de gente? Dodóizinho da vovó, dodóizinho, floquinho de neve. Na primeira vez que o diabo levantar, você já cai na dele e murcha. Cheguei em casa, meu marido estava com a cara emburrada, murchei. Floquinho de neve. Nós não dependemos das circunstâncias. Nós não dependemos da cara de ninguém olhar para a gente, de cara boa ou de cara ruim. Nós não dependemos do que as pessoas pensam e falam a nosso respeito. Nós dependemos daquilo que está escrito na Bíblia. Eu nasci para brilhar, eu nasci para ser maravilhosa. Tá bom assim para você? Tá bom assim? Você não está acreditando, porque senão você já está batendo palma, aplaudindo. Levanta a sua mão e fala comigo, eu nasci. Diga, maravilhosa. Eu sou obra-prima de Deus. O diabo a partir de hoje não vai te segurar mais.